Fala trader, beleza? Bem, essa aula ela vai se desenrolar de uma forma diferente. Hoje eu não vou compartilhar uma tela, ou seja, nós não vamos compartilhar cenários gráficos, né? Vai ser uma área diferente, uma aula diferente. E eu quero trazer com vocês aqui um assunto muito importante. Eu acho até interessante de repente você pegar um papel, uma caneta, para você fazer as anotações, porque isso aqui vai ser, o que eu vou te passar nessa aula vai ser muito relevante para o que você vai fazer depois, tá bom? E é muito importante você ter essa definição, tá, do seu trade system. E quando eu falo do trade system, eu não quero dizer só do seu setup de entrada, né, de trade, de compra, de venda, mas eu posso falar do seu, antes de eu falar do seu trade system, eu vou falar do seu perfil de trader como um todo. Então, quando a gente começa a estudar análise técnica, e eu acredito que isso vai ser o caso aqui de muitos que vão assistir esse vídeo, nós vamos adquirindo muito conhecimento técnico. Então você vai fazer alguns cursos, você vai fazer algumas mentorias, você vai ler alguns e-books, você vai ler alguns livros, de repente você vai fazer algum curso presencial, você vai assistir alguns vídeos no YouTube, como por exemplo o meu próprio vídeo no YouTube que você está assistindo, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Eu compartilho basicamente vídeos 4 vezes por semana aqui no canal, com algumas exceções, né? São 3 aulas técnicas por semana e uma aula, um vídeo de análise semanal de mercado que eu posto aos domingos, tá bom? E um ponto muito interessante é que a gente vai adquirindo muito conhecimento técnico na análise técnica como um todo, né? Que é muito ampla. Então a análise técnica ela é muito ampla, existe uma série de informações técnicas que a gente pode considerar ou não. Quando se trata, por exemplo, de indicadores, se você pegar, por exemplo, um livro como eu tenho aqui, Análise Técnica Explicada de Pring, né, que é considerado um dos livros clássicos para análise técnica, não vou falar que é o melhor, mas é um bom livro, né? Você tem muita informação, você tem muito conhecimento nesse livro, tem muita coisa, fala sobre muitos indicadores, só que quando você senta na frente do gráfico e definitivamente você vai operar, cara, muitas dessas coisas não se aplicam muito bem, principalmente quando você vai operar day trade, porque quando você vai operar day trade, você tem um espaço de tempo para tomada de decisão muito curto. E quando você usa, né, um excesso de indicadores, não é tão interessante. Eu não vou falar para você operar de gráfico limpo, não é o caso. Eu, particularmente, eu gosto muito de olhar para o gráfico limpo, sem indicadores, mas eu gosto também de ter indicadores para reforçar o que o preço está me dizendo, né, para corroborar para a minha tomada de decisão, né, como, por exemplo, a VWAP. A VWAP, na minha opinião, é um indicador mais importante que existe para você operar no day trade. Se você não conhece nada sobre a VWAP, deixa aqui o comentário sobre uma possível aula que eu posso pensar em gravar de VWAP, tá bom? E na verdade até tem uma aula que eu falo sobre VWAP aqui, eu falo sobre alguns indicadores sobre VWAP, mas eu posso fazer uma aula específica sobre a VWAP, tá? Mas a ideia aqui não é falar, como eu falei, entrar em princípios técnicos, em indicadores, não. Mas aí o que acontece? Você precisa chegar a um momento, pegar tudo aquilo que você já sabe, né? Toda aquela bagagem que você vem adquirindo ao longo de anos, estudando, e talvez aqui você vai, né, estar iniciando, ou talvez você já é um cara que já está há muito tempo no mercado. Então, principalmente para você que já fez mais de um curso, já fez mais de uma mentoria, já leu alguns livros, e chega um ponto que você começa... Você tem um monte de informação, mas você não consegue montar esse quebra-cabeça, né? Você fala, eu tenho muita informação e ao mesmo tempo se torna desinformação, né? E o que você precisa fazer? Então, nesse papel e nessa caneta aí que você pegou, ou até mesmo se você for escrever no celular ou no seu computador, numa tela aí, a primeira coisa que você precisa escreve lá assim, qual é o meu perfil de trader? Qual é o meu perfil de trader? Coloca lá essa pergunta, qual é o meu perfil de trader? E aí você vai ter que chegar a uma conclusão de qual é o seu perfil de trader. E a grosso modo, nós podemos resumir dois pontos diferentes. Você pode definir o seu perfil de trader como um trader de curtíssimo prazo, de curto prazo ou de médio e longo prazo. E aí você é um day trader, ou você é um swing trader, você é um position, né? E aí você vai definir qual que é o meu perfil de trade, onde realmente é o mercado que eu quero estar operando na maior parte do tempo. É no day trade, é no swing trade, é posição. Escreve isso, tá? Esse é o primeiro ponto da definição do seu perfil como um trader, tá? O segundo ponto que você precisa definir que tipo de trader eu sou? Eu sou um trader mais conservador ou eu sou um trader mais agressivo? Cara, essa resposta ela é muito importante porque ela vai dar rumo ao que vem depois, entendeu? Então, se você não souber qual é o perfil de trader seu, né, o espaço de tempo que você gosta de negociar, day trade, swing trade, e qual é o seu perfil como trader, você é um cara mais agressivo ou mais conservador, dificilmente você vai conseguir depois definir até mesmo sua metodologia operacional.
E por que eu estou falando isso? Porque se você não definir qual que é o seu perfil de trader, o que vai acontecer? Talvez você vai ter no seu subconsciente que você é um trader mais conservador, mas como você não definiu isso, você não deixou isso se tornar visual, num papel, e até mesmo algo que realmente você começa a olhar para isso com mais insistência, você vai se ver em algum momento tomando riscos de trades desnecessários, porque se você tem um perfil conservador, não faz sentido você operar alguns tipos de trades que são mais agressivos, entende? Por exemplo, eu sou um trader mais conservador, eu sou um trader atualmente de curtíssimo prazo, que opero no day trade, né? Opero futuros e opero ações, algumas ações, e o meu perfil de trader de day trader é um perfil mais conservador. Entende? Então eu já tenho aqui a definição do meu perfil como trader, um cara que opera num curtíssimo prazo, day trade, com perfil mais conservador. Pronto, essa é a minha definição de trader, tá? Beleza? Então esse é o primeiro ponto que você precisa definir. Qual é o seu perfil de trader? Você é um cara mais agressivo? Você é um cara mais conservador? Que tipo de mercado que você vai operar? Mercado de curtíssimo prazo, operações de curtíssimo prazo, day trade, swing trade, isso é muito importante você chegar a essa conclusão. E bem, dentro do meu projeto do Protocolo Bereshit, eu falo muito sobre um módulo específico do curso Jornada Bereshit. Quando você entra num projeto Protocolo Bereshit, que é um espaço educacional completo, onde você vai passar 12 meses comigo como seu mentor, você vai ter acesso ao curso Jornada Bereshit. Esse curso Jornada Bereshit é composto por 7 módulos, 30 aulas, e vai ter um módulo específico lá que eu vou falar somente sobre isso, como você vai definir o seu perfil como um trader. E aí tem tudo isso lá relacionado, ou seja, como que você vai começar a trabalhar isso aí, qual que vai ser, do seu amplo conhecimento que você tem, o que você vai definir que vai se encaixar melhor no seu perfil. Por exemplo, eu tenho um conhecimento de operações de range, eu tenho um conhecimento de trade de falha, mas esses tipos de trade de falha, trade de range, eles não se encaixam muito bem numa modalidade de um trader conservador, entendeu? E é isso que eu quero falar para você, porque se você não souber definir qual que é o seu perfil de trader mais agressivo ou mais conservador, você vai se ver fazendo trades que é contrário à sua filosofia como um trader. Então você precisa definir isso aí. Escreva aí, defina qual que é o seu perfil de trader, se você é mais conservador, mais agressivo, e que tipo de mercado você quer estar, day trade, swing trade, position, e cara, respeita isso aí, tá bom? Então lá dentro do meu projeto, o Protocolo Bereshit, além do curso, você tem acesso a 3 encontros semanais durante o pregão, no módulo sala ao vivo, né, via Zoom, tem 2 mentorias mensais, a cada 15 dias uma mentoria, você ainda ganha, se você estiver dentro desse período de bônus, né, você ganha uma consultoria gratuita. Tem um link aí na descrição, dá uma olhada lá. Beleza? Depois do que você precisa definir, basicamente, que você já definiu o seu perfil de trader, então você é um trader mais conservador, que opera no mercado de day trade, eu vou usar eu como referência, eu sou um trader mais conservador, que opera no mercado de day trade, eu preciso começar a definir o meu trade system operacional, propriamente dito. Então, por exemplo, se eu me considero um trader conservador, tem alguns tipos de operações que não faz sentido eu fazer, entendeu? Então, por exemplo, quais são as operações que um trader conservador precisa buscar na maior parte do tempo nas suas operações, nas suas tomadas de decisões? Trades a favor da tendência. Então, se você é um trader conservador, você precisa focar a maior parte do tempo em operar a tendência. Não quer dizer que você, sendo um trader agressivo, você não deve operar a tendência. Claro que você deve. Só que o trader agressivo, ele vai estar mais disposto, por exemplo, a vender uma retração de Fibonacci, vender uma falha numa retração de Fibonacci, vender uma falha de topo, comprar uma falha de fundo, entende? O trader conservador, ele não vai entrar nessas operações. Não quer dizer que eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento sobre esses tipos de operações. Inclusive, eu tenho um módulo dentro do curso Jornada Bereshit, que eu falo somente sobre isso, sobre gatilhos operacionais, e entre eles estão esses 3 de falhas, 3 de reversão, 3 de range, tá? Então, eu sou um trader conservador, que opera no mercado de day trade, e tenho, né, então, basicamente eu vou definir o meu trade system, tá? E aí você vai começar a definir quais são os seus gatilhos de entrada. Então, você vai refletir, cara, que tipo de trade ele vai se encaixar melhor no meu perfil como um trader conservador. É um trade de quê? Geralmente é o trade de tendência, principalmente quando você já tem uma tendência estabelecida naquele gráfico que você opera, naquele gráfico operacional, porque aí você tem um princípio, eu considero pelo menos o gráfico analítico, né? Eu uso duplo screen geralmente, né? Eu uso muito 2 gráficos. Eu uso um tempo gráfico para fazer as minhas análises e olhar para uma tendência de médio prazo voltado para o day trade. Quando eu falo médio prazo voltado para o day trade, você pode considerar alguns dias, de repente uma semana, 2 semanas. Esse é o gráfico que eu gosto de olhar como gráfico analítico. Geralmente eu vou olhar para o gráfico de 60 minutos, tá?
E aí eu vou ter meu gráfico de 5 minutos ou de 10 minutos, dependendo do momento, dependendo do ativo. Às vezes ações eu olho 5, olho os 10, futuro eu já olho mais os 5, mas eu estou começando a pensar um pouquinho mais nos 10 também para futuros, tá? Principalmente para índice. Então eu tenho lá o gráfico de 60 minutos numa tendência clara, de alta, que já está se desenrolando com topos e fundos ascendentes há alguns dias. Então a partir do momento que eu executar qualquer trade a favor daquela tendência de alta ou tendência de baixa nos 60 minutos, eu estou operando a favor da tendência primária, que eu considero para essa modalidade operacional, que é day trade. Se eu estivesse falando swing trade, eu mudaria esses tempos gráficos, por exemplo, olhando para um gráfico de repente semanal, como um gráfico analítico, um gráfico operacional, um gráfico diário, né? Ou até mesmo, dependendo da situação, até o gráfico de 60 minutos, como um gráfico operacional para swing trade. Tomada de decisão é um gráfico bom também, se tudo estiver bem alinhadinho, tá? Beleza? Então você precisa começar a ajustar isso aí. Então, e aí que tipo de gatilho de entrada vai ser mais interessante para mim operar no meu perfil, né? Então, se você é um perfil mais agressivo, por exemplo, falha de fundo, falha de topo, são trades que se encaixam bem a essa abordagem sua. Trades de range, eu particularmente eu não gosto de operar range, eu não gosto, tá? Não gosto mesmo. Mas não quer dizer que são operações ruins. O dia que o mercado está lateral, o melhor cenário para se operar é o mercado em range, entende? Quando você tem um range bem definido, a taxa de acerto, quando você consegue acertar um ponto de entrada legal, é muito alta, beleza? Mas eu particularmente com o meu perfil eu não gosto, tá? Então o próximo ponto, você definiu o seu perfil de trader mais conservador, mais agressivo, um trader que opera no day trade ou no swing trade, ou você pode operar os dois também, não tem problema. Mas sempre vai ter um mercado que a gente vai estar mais operando, mais tempo, né? Beleza? E aí o próximo ponto que você precisa selecionar, depois que você começou a catalogar, e é muito interessante você colocar num papel, coloca num papel. Depois que você definiu o seu perfil de trader, começa a definir o seu trade system, quais são os setups, qual que é o cenário do mercado, do gráfico, daquele ativo que eu opero, que é interessante para mim executar um trade de compra ou de venda. Escreve lá, eu vou considerar o gráfico analítico nesse tal cenário. Eu vou considerar o gráfico operacional nesse tal cenário. Então, por exemplo, o mercado está trabalhando a favor de uma tendência de alta no 60, o mercado está subindo, está numa tendência de alta, e lá pelos 60 minutos está subindo, está numa tendência clara de alta, você vai executar os seus trades a favor desse movimento dos 60 minutos, entende? E, ou seja, você pode ser um trade de operar reversão. Quando você for operar reversão, você precisa estabelecer alguns critérios para trade de reversão, né? Considerando, por exemplo, os 60 minutos alinhado com 5, ou 60 com os 10, ou 60 com os 15, tá? Eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos, porque aí eu perco o foco desse bate-papo aqui. Então eu não vou compartilhar a tela, tá? Mas se você achar interessante uma segunda aula dessa aula aqui, comenta aí na descrição que eu posso pensar numa segunda aula mostrando um pouco mais desses termos que eu estou abordando aqui, como por exemplo setups de continuação, reversão, eu posso abordar um pouquinho aí numa próxima aula, tá? Bem, e depois que você definir o seu perfil como trader, o seu perfil como o trade system seu que você vai usar para operar, você vai começar a selecionar os ativos que você vai operar. Tem ativos que ele tem um perfil, a própria natureza do ativo, ele é um pouco mais agressivo. E tem ativos que a própria natureza dele é um pouco mais conservador. Isso não é 100% do tempo, mas funciona com uma porcentagem alta. Por exemplo, os futuros, principalmente o índice, ele tem uma característica mais agressiva. Por quê? Às vezes ele falha muito em um cenário e o índice ele se encaixa muito, uma boa parcela do tempo, e às vezes trade de falha, trade de range, ele se encaixa mais nesse perfil, né? Então, se você é um trader mais conservador, você precisa ser mais cauteloso com os futuros, entende? Com índice, com dólar, principalmente com índice. Então, uma opção também é, de repente, você olhar para um tempo gráfico maior. Você está no 5, se você está nos 2 e você está tomando muito stop, você migrar para o 5. Se você está no 5 e está tomando muito stop, migrar para os 7 minutos, 10 minutos, é um pensamento interessante. Às vezes o cara vai falar, o stop é grande. Tudo bem, o stop é grande, mas a taxa de falha é menor, porque eu já filtrei bastante coisa pelos 5 minutos, que eu estaria operando talvez um gráfico de 5 minutos. Por exemplo, eu já vi situações que eu estava executando um trade de compra, de venda num gráfico de 5 minutos, mas quando eu fui olhar num gráfico de 10 minutos, teria sido uma operação que eu não teria feito. Entendeu? E muitas vezes quando isso acontece é inclusive um trade que dá stop. E aí o que você pode fazer? Você pode trabalhar, no caso, ao invés do duplo screen, você pode trabalhar o triplo screen, que é no caso 60, 15 e 5 minutos. Eu ainda de vez em quando eu olho para os 15 minutos, com menos frequência que eu olhava antes, porque chega um ponto que você está olhando para muita informação. Mas eu ainda olho de vez em quando. E os 15 minutos, inclusive, é um gráfico legal para operar também, tá?
E aí você vai selecionar os seus ativos. Eu não recomendo no day trade você operar muitos ativos, tá? Atualmente eu estou acompanhando basicamente, a grosso modo, 3 ativos, o índice dólar e a Vale 3, tá? Para day trade. De vez em quando eu dou uma passada na Petri 4 com menos frequência, mas os principais ativos que eu estou olhando é a Vale, o índice e o dólar. Se você ficar selecionando muitos ativos para você operar, você perde o foco. E aí vai chegar momentos que tem momentos de mercado que a gente tem que estar muito atento para a gente pegar os detalhes, para a gente não perder o time de uma operação. E se você olha para 5, 6, 7, 8 ativos ao mesmo tempo e você gerencia tudo isso sozinho, é muita informação. Eu já cheguei a um ponto de estar operando 5, 6 ações, olhando para 5, 6 ações no day trade, mais futuros, cara, você perde. Chegava um momento que eu falava, puta, perdi a entrada no índice, perdi a entrada na Vale, perdi a entrada no dólar, entende? Então, ao invés de você tentar operar vários ativos ao mesmo tempo, opera ali, seleciona um. Se você está começando, eu recomendo você operar um ativo, tá? Mas se você já está há algum tempo no mercado, 2 a 3 ativos, cara, tá mais que bom para você operar. Beleza? Então seleciona aí a questão dos ativos que você vai operar, tá? Beleza? Bem, acho que basicamente é isso que eu queria falar com você. Então, vamos recapitular aqui. Eu falei um pouquinho sobre a ideia de a gente definir o nosso perfil como trader. Então, você precisa definir o seu perfil como trader. Trader de curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Defina isso, tá? Trader agressivo ou conservador? Defina isso. Chega a uma conclusão. Não quer dizer que você não pode chegar a algum momento das suas operações e executar um trade mais agressivo? Pode. Tem momentos que eu entro em uma operação mais agressiva, só que a probabilidade disso acontecer é pequena, porque na maior parte do tempo eu vou tentar trades que para mim se encaixa mais no meu perfil como conservador, ok? Outra coisa também importante que eu esqueci de falar é a quantidade de operações que você faz. Cara, evita fazer muitas operações. Eu já até falei isso lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, tem um link aqui na descrição. Sobre a ideia de a gente operar. Quando a gente olha para um gráfico operacional, a gente entende que, e você tem um trade system bem definido, você não opera qualquer coisa, você entende que dificilmente você vai ter várias oportunidades naquele mesmo ativo, naquele mesmo pregão, entende? No último pregão que eu operei, que agora é final de semana, enquanto eu gravo essa aula, mas no último pregão, quando eu cheguei no gráfico, o índice já tinha dado uma boa operação que se encaixava dentro daquilo que eu considero interessante para operar. E aí o que aconteceu? Depois eu tentei mais 2 operações, uma foi praticamente 0 a 0, a outra foi um stop pequeno, mas foi. Por quê? Porque já tinha reduzido a probabilidade, ele já tinha dado uma boa operação. Então quando eu chego no gráfico, e vejo que não chego na abertura, chego um pouco mais tarde, eu vejo que ele já deu uma boa oportunidade, eu já fico atento, porque eu sei que a chance de ele dar uma segunda é menor. E a chance, então, de ele dar uma terceira após uma segunda é menor ainda. Então é isso que você precisa se ligar. Você tendo o seu perfil, o seu trade system operacional definido, vai chegar um momento que você vai chegar mais tarde no gráfico e vai falar, cara, aqui já era um trade que estava dentro da minha metodologia operacional. Então você já fica mais ligeiro. De repente você até nem olha muito mais para aquele ativo e de repente vai para um outro ativo que você acompanha também que ainda não deu uma oportunidade. Entendeu a sacada? Então, por exemplo, eu opero o índice dólar, um exemplo, e aí o índice já me deu um trade que tá dentro do meu trade system, só que eu, por algum motivo eu não peguei aquele trade, eu já fico mais cauteloso com o índice e vou olhar um pouco mais pro dólar porque ele ainda não deu essa oportunidade técnica para mim, entendeu? Então isso é uma forma também de você reduzir a quantidade de trades que não tem uma probabilidade boa de acesso. Claro, vai ter dias que você vai chegar ao mercado de 1, 2, 3 oportunidades boas, mas isso é atípico, isso acontece com muito menos frequência. Então com mais frequência é uma, cara, para mim a metodologia é para minhas tomadas de decisão de trade é 1, 2, no máximo, e não passa disso. Tem dias que geralmente é uma só, como foi nesse último pregão. Beleza, meu caro? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui nessa aula. Se você curtiu se você curtiu essa aula, né, nesse estilo, né, de, digamos assim, um bate-papo, mas com termos, né, importantes que eu tenho trazido aqui para você, comenta aí na descrição que eu posso trazer mais assuntos assim reflexivos, assuntos que vai focar um pouquinho, sair um pouquinho dos gráficos e trazer mais essa abordagem aí que é muito importante pra gente. Beleza? É isso aí, um abraço e não esquece do seu like.